Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Eu sou a professora Érica e a gente vai agora começar a nossa última aula da unidade 2 da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o mercado de crédito. Esse é um mercado de curto e médio prazo e ele opera fornecendo dinheiro para suprir as necessidades de caixa de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. É aquele famoso empréstimo, aquele financiamento que a gente faz, o cheque, o cartão de crédito. Isso tudo é mercado de crédito. Bom, nesse mercado, as instituições financeiras, elas podem participar da intermediação de recursos tanto direta quanto indiretamente. Como a gente sabe, lá pelo nosso esquema do Sistema Financeiro Nacional, as instituições operadoras são as que efetivamente fazem a intermediação financeira. E no mercado de crédito é realizada essa intermediação financeira entre agentes deficitários e agentes superavitários, que a gente já tem falado tanto. Bom, quando a intermediação, como eu disse, a instituição financeira pode fazer a intermediação de recursos tanto de forma direta como de forma indireta. Quando ela faz essa intermediação de forma direta, a remuneração dela é com base no spread bancário. O que é o spread bancário? Por exemplo, eu tenho R$50 sobrando ali, eu vou lá e vou colocar na minha conta poupança. O banco vai me pagar 0,3% por mês de remuneração da conta poupança, que é 70% da taxa Selic mais a taxa referencial, e ele vai pegar esse dinheiro. Boa parte do dinheiro da poupança ela é destinada para financiamentos imobiliários. Por lei, o dinheiro da poupança vai para crédito imobiliário. Então, o banco vai pegar esse dinheiro, e quem tem crédito imobiliário sabe, a sua taxa de juros não é de 0,3%, a sua taxa de juros é muito maior que isso. Suponhamos que numa hipótese que seja de 1% ao mês. O banco me paga 0,3% na poupança, enquanto você paga 1% ao mês de taxa de juros. Essa diferença entre o que você paga e o que ele está me pagando é o que a gente chama de spread bancário. Então, na intermediação direta de recursos, o que acontece? O poupador, a pessoa que é superavitária, ela entrega os seus recursos para a instituição financeira em troca de uma remuneração de uma taxa de juros, e a instituição financeira vai emprestar esse dinheiro para um tomador de recursos, uma pessoa deficitária, que vai pagar uma taxa de juros para o banco. Essa taxa de juros é maior que o banco me paga, isso se chama spread bancário. E a gente tem aí uma intermediação direta de recursos que a instituição financeira faz, ela assume os riscos da operação. Por ela assumir os riscos da operação, ela tem uma remuneração maior. Por exemplo, se o tomador de recursos não pagou o financiamento imobiliário dele, mesmo assim, o meu dinheiro da poupança ele vai estar disponível lá, apesar dele ter sido usado para o financiamento. Por quê? Porque os riscos ficam todo com a instituição financeira. Ela vai arcar com o prejuízo caso ele aconteça. Bom, a gente tem ainda a intermediação indireta de recursos. Nesse caso, a instituição financeira somente faz a conexão entre o poupador e o tomador de recursos. Ela não assume o risco da operação, ela somente é remunerada por colocar essas duas pessoas em contato. Então, a remuneração dela é a comissão pelos serviços de intermediação prestados. Ela não vai arcar com os riscos de um possível prejuízo caso o tomador não faça o pagamento prometido para o poupador. Temos aí, então, a intermediação indireta de recursos. Bom, as principais operações no mercado de crédito que são direcionadas às pessoas físicas, algumas das muitas que a gente tem, é o cheque especial, crédito especial, cartões de crédito, crédito consignado e o crédito direto ao consumidor,
que às vezes a gente olhando esse nome assim, às vezes a gente não sabe o que que é. Mas eu vou explicar um pouquinho mais especificamente dele para vocês. Bom, o crédito direto ao consumidor, ele é um tipo de financiamento que também pode ser concedido a pessoas jurídicas, não só a pessoas físicas, para a aquisição de bens e serviços. Bom, ele utiliza da alienação fiduciária do bem que foi objeto de financiamento para garantir a operação. Ou seja, eu comprei um carro, então eu não tenho dinheiro para comprar o carro à vista, eu vou fazer um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Esse financiamento, o que a Caixa vai fazer? Ela vai colocar uma restrição lá no meu carro, falando que aquele carro está alienado fiduciariamente. O que isso quer dizer? Que aquele carro está no meu nome, mas ele pertence a outra pessoa. Esse carro é da Caixa Econômica, até eu pagar tudo o financiamento que eu fiz. Caso eu não pague, ela vai poder recuperar esse bem e para arcar com o prejuízo que eu deixei para ela, pelo menos por parte dele. Pela garantia, por ter uma garantia em um bem físico, normalmente as taxas de juros desse tipo de operação é mais baixo do que as taxas em relação ao cheque especial e ao crédito pessoal, por exemplo. Entre as principais operações do mercado de crédito que são direcionadas às pessoas jurídicas, nós temos o desconto de títulos. Ele é um tipo de financiamento que a instituição financeira ela antecipa os valores desses títulos que a empresa vendeu a prazo e dá esse dinheiro à vista para a empresa. Em troca, por exemplo, se a empresa vendeu um título de R$100 e ela fez o desconto de títulos com a instituição financeira, entregou essa duplicata de R$100 para a instituição financeira pode, por exemplo, voltar para a instituição em dinheiro apenas R$80, que vai ser a taxa de juros, os R$20 vão ser correspondentes à taxa de juros paga e os encargos da operação. Bom, nesse caso, os títulos de venda a prazo, eles servem como garantia para a operação de financiamento. Quando o cliente ele realiza o pagamento dessa operação, ele não vai estar fazendo o pagamento para a empresa que vendeu o produto ou o serviço para ele. Ele vai estar fazendo esse pagamento diretamente para a instituição financeira. Só que nesse caso, se o cliente não realiza o pagamento, quem vai arcar com esses custos perante ao banco vai ser, nesse caso, a empresa que vendeu o bem. Ou seja, apesar dela ter descontado esses títulos com a instituição financeira, ela ainda é responsável por eles. Ou seja, se o cliente não paga, a empresa tem que pagar. Um outro título, um outro produto que é comercializado no mercado de crédito é a conta garantida. Esse tipo de empréstimo, ele é um empréstimo rotativo, que ele tem como objetivo suprir eventuais necessidades da empresa com relação ao seu fluxo de caixa. Para isso, o tomador de crédito ele abre uma conta de empréstimo na instituição financeira e essa conta ela é separada da conta corrente. Nessa conta ele vai ter um limite de crédito e ele pode usar esse crédito, ele pode sacar, ele pode usar esse dinheiro. E dentro do limite contratado, claro, né? E vão ser cobrados juros e encargos em cima desse dinheiro que ele pegou emprestado na instituição. Esses juros são cobrados normalmente mensalmente e eles são calculados sobre o saldo devedor diário que existe na conta. Por exemplo, se eu descontei R$100 lá na minha conta garantida e ela ficou só um dia assim, no outro dia eu já depositei para cobrir aquele dinheiro que tem a menos ali no meu crédito, a taxa de juros vai ser cobrada no dia fixo do mês, só que vai ser cobrada só por aquele dia que eu deixei ela tecnicamente no vermelho. Um outro produto do mercado de crédito destinado à pessoa jurídica é o crédito rotativo.
Nesse caso, ele é um pouco semelhante à conta garantida, só que a empresa ela precisa entregar à instituição financeira duplicatas como garantia da operação. Pode parecer um pouco com o desconto de títulos, mas não é, porque as duplicatas entregues pela empresa, elas também são responsáveis por estabelecer o limite de crédito. Ou seja, o limite de crédito que a instituição financeira vai dar para a empresa vai depender do tanto de duplicata que a empresa colocou ali na instituição financeira. À medida que essas duplicatas elas vão sendo pagas ou resgatadas pela empresa, a empresa deve entregar outros títulos para manter o seu limite de crédito e continuar com a rotatividade de empréstimos. Um outro produto destinado a pessoas jurídicas no mercado de crédito é o Hot Money. Ele é uma operação de curtíssimo prazo e ele tem como objetivo suprir as necessidades imediatas de caixa das empresas. Geralmente também se usa notas promissórias e duplicatas como garantia da operação. Essa é uma operação muito rápida, é de um dia para o outro e é coisa, por exemplo, se uma empresa precisa pagar um fornecedor hoje, mas ela não tem dinheiro hoje, só que amanhã ela vai ter esse dinheiro, porque vai entrar dinheiro de duplicatas que ela vendeu, então essa é a operação certa, porque ela é de curtíssimo prazo e é muito mais rápida. Bom, a gente tem ainda o financiamento de capital de giros. Essa é uma operação com o objetivo de suprir a necessidade da empresa por capital de giro. Algumas empresas operam exclusivamente com esse tipo de operação. Ele tem o objetivo de dar rotatividade para a empresa. Ela consegue dar um prazo maior para os seus clientes pagarem as duplicatas e coisas do tipo quando ela tem à sua disposição um financiamento de capital de giro. Essa operação ela tem prazos maiores que no desconto de títulos e ela pode ser usada como garantia, duplicatas, aval, hipoteca ou notas promissórias. Ou seja, tem vários títulos que o empresário pode fornecer à instituição financeira para conseguir garantir essa operação. A gente tem ainda o vendor. Esse é um tipo de operação que tem como objetivo financiar as vendas a prazo realizadas pela empresa. A instituição financeira, o que ela faz? Ela paga, a empresa ela vende para daqui 30 dias. Só que o que ela vai fazer? Ela vai ir na instituição financeira e falar, olha, eu vendi esse título para daqui 30 dias, mas eu tô aqui, eu quero tirar. Então, ela vai fazer uma operação de vendedor, a instituição financeira vai pagar essa duplicata à vista e vai receber em troca a taxa de juros pela intermediação ou pelo adiantamento do valor. Quem contrata o crédito é a empresa, mas quem que vai pagar é o cliente, sendo que o vendedor é apenas o fiador da operação. A gente tem uma operação inversa do vendedor, que é o compror. Nesse caso, o comprador é que desempenha o papel de fiador da operação. E essa operação permite que as empresas paguem fornecedores à vista, o que reduz os custos de financiamento e de uma compra a prazo, por exemplo. A gente tem ainda, no caso de empresas exportadoras, adiantamentos sobre contratos de câmbio. Esse tipo de adiantamento é um financiamento que, quando a empresa contrata uma operação de câmbio, é realizada ainda na fase de produção do bem que vai ser exportado. A empresa já recebe do banco antecipadamente e em moeda nacional, já que a gente está falando de uma exportação, é importante ressaltar que a empresa vai receber em moeda nacional o valor da exportação que ainda vai ser efetuado em uma data posterior. Então, só retomando, o adiantamento sobre o contrato de câmbio é feito quando o produto ainda está na fase de produção.
A gente tem mais um adiantamento sobre o contrato de exportação nesse caso, em que esse financiamento é feito quando o produto já foi embarcado para o seu destino. Ele pode ser solicitado até 60 dias após o embarque. E é uma operação semelhante ao adiantamento de contrato de câmbio, só que, como eu disse, ele é voltado especificamente para as mercadorias que já foram embarcadas. É isso, alunos. Qualquer dúvida, contatem o tutor, olhem bastante o material e a gente se vê na próxima aula.